Olá, boa noite a todos. Iniciamos agora a nossa quinta aula catequese da missa, sobre a missa. E aí eu já peço àqueles que já entraram, vão me sinalizando aí se o áudio está bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje. Então, boa noite a todos, aqueles que vão ver essa live gravada. Agradeço a atenção e estamos adiantando nas nossas meditações sobre a Santa Missa. Nós estamos nos introitos, vamos dizer assim, antes da celebração, nós estamos entendendo um pouco o que é a missa, depois nós passamos um pouco o que é a missa propriamente dita, que é o Santo Sacrifício de Cristo. Isso estão nas lives anteriores e nós vamos dar andamento na sequência. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos amigos, eu peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal Gotas de Catequese no YouTube, que o façam, que já me ajudam lá, de forma que quanto mais seguidores a gente tem lá, quanto mais pessoas inscritas, a gente tem maior propagação do canal, e aí mais pessoas têm acesso, e tendo acesso vai dando representatividade ao canal e faz com que ele se dissemine, né? As lives eu faço às quartas-feiras aqui no Instagram, no perfil do Instagram. Quem não se inscreveu, se inscreva no Instagram, Gotas de Catequese. E durante a semana eu passo a live que foi feita aqui para o canal do YouTube. Então nós temos a live nos dois lugares, né? Para quem achar melhor, mais adequado, participar ou assistir onde for mais adequado. Mas a gente está fazendo essa série de lives sobre a missa, de forma que, para que os católicos eles aprendam, né, ou relembrem, né, do catecismo, como participar melhor da missa, né? E participando melhor da missa, a gente aproveite todos os méritos que vêm, né, da própria, a graça que vem da própria missa, e que a gente aproveite as graças que vêm, de forma que a gente planifique a nossa vida, né? E nas lives anteriores nós vimos que a Santa Missa nada mais é do que o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que morre em expiação dos nossos pecados. Mas também é lá onde a gente ouve a palavra de Deus, onde Cristo nos fala. Mas também é lá que a gente presta um culto de adoração e de louvor. Mas a Santa Missa é o santo sacrifício de Cristo, onde ele se dá em corpo e alma para nos salvar. E hoje, a gente, dando continuidade, a gente vai relembrar um pouco, né, do ano litúrgico. Como é que antes de celebrar a missa está dentro de um contexto do ano, o ano litúrgico. Os anos litúrgicos, eles obedecem um ciclo que a gente chama de ciclo do ano A, do ano B e do ano C, né? Nós estamos agora na 20ª semana do tempo comum,
do ano B. Nós estamos no ano de 2021 e o ano é o ano B. No ano A, as leituras das missas dominicais, elas recaem sobre o Evangelho de Mateus. No ano B, Marcos, e no ano C, Lucas. E João, que é o quarto evangelho, ele entra em tempos mais festivos, em tempos mais... em celebrações mais festivas, que tem um ponto mais forte, como momentos fortes como a Páscoa, né, o Natal, o tempo de Natal, o tempo da Páscoa, em alguns outros momentos. Agora nós estamos, o Evangelho de Marcos, ele é curto, ele insere nessas próximas semanas, desde a 17ª, salvo engano, 18ª, a gente está lendo o Evangelho de Mateus, uma parte do Evangelho de Mateus inserido no Evangelho de Marcos. Bom, mas os anos litúrgicos, eles obedecem um ciclo do ano A, B e C, né? E durante a semana, as missas ditas feriais, obedece-se um calendário de A e B, né? Mas as leituras durante a semana. Mas o que a gente foca aos domingos, né? E o ano litúrgico, ele começa com os 4 domingos do Advento. Depois nós temos o Natal do Senhor, aí vem o tempo do Natal. Depois a gente entra nas semanas comuns até o início da Quaresma. Novamente entra um período diferente do tempo comum, que é o tempo quaresmal. Depois nós temos a Páscoa com o tempo pascal. Depois, quando termina o tempo pascal, a gente entra novamente nas semanas do tempo comum e encerra-se o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, num domingo, e no domingo seguinte reinicia o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Nós vimos também que a paramentação que é utilizada pelo celebrante, né, ela muda de cor durante o tempo. Nós estamos no tempo comum, todo mundo vê os padres celebrando com os paramentos verdes, né? O verde representa o tempo comum, é onde se faz a leitura da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. O ano litúrgico começa com a cor roxa, que é o tempo do Advento. Então, no tempo do Advento, os paramentos são roxos, para mostrar um período de penitência, né? Um tom mais fechado. O roxo também é usado nas missas dos fiéis defuntos, que são as missas de 7º dia, as missas de corpo presente, as missas de 30º dia, e na missa de finados, que também podem ser substituídos. Nessas missas dos fiéis defuntos, esses paramentos podem ser substituídos pelo preto. Também o roxo, a estola roxa, é utilizado pelo padre quando ele vai confessar, no sacramento da penitência. Ele usa a paramentação roxa, a estola roxa. Nos tempos de festa, se utiliza o branco ou o dourado. Então, as cores são festivas, os paramentos são brancos ou dourado. Quando os paramentos são vermelhos, a gente está vendo ali que o padre está celebrando ou a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo ou uma festa de um mártir, né? Então, a festa dos mártires, como a festa de São Pedro e São Paulo, os paramentos são vermelhos. E o paramento vermelho também é utilizado no dia de Pentecostes. Bom, então, vermelho, verde no tempo comum, roxo ou preto, e o branco no período de festa ou dourado. Então, são essas cores das paramentações da liturgia, né, na igreja. E estes paramentos, eles servem para orientar o povo de Deus no que se celebra, né? Tudo tem um sinal, tudo tem um sentido. E aí a gente viu que a missa é um rito, é uma repetição, ou seja, não se fica mudando toda a missa
se muda, não se muda. É um rito que tem uma regra. Essa regra ela está descrita ou escrita no Missal Romano e na Instrução Geral para o Missal Romano, que é o documento da Igreja que rege, que ordena, que organiza a celebração da Santa Missa. E a gente também viu, inclusive no último encontro, que a gente, quando celebra a missa, a gente faz memória. E fazer memória não é simplesmente lembrar, mas é viver aquele momento como se fosse naquele período histórico. Ou seja, quando a gente celebra o Natal do Senhor, como eu falei, a gente não está relembrando que Jesus Cristo nasceu. Não é o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim o Cristo que nasce naquele momento, naquele dia, naquela noite solene em que a gente canta para o Aleluia, para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, a Páscoa, quando a gente celebra a Vigília Pascal, Jesus Cristo está ressuscitando naquele momento. Misteriosamente, isso é mistério de fé, a coisa acontece como se a gente tivesse naquele dia em que Jesus Cristo estava ressuscitando. Ou esse transporte, vamos dizer assim, a palavra mais correta é presentificação. Então é a presentificação daquele momento na hora em que a gente está participando, por exemplo, da Vigília Pascal. Cristo que nasce, que ressuscita naquele momento. E toda missa a gente celebra, a gente rememora, a gente vive o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com como vai vestido, como a gente se comporta lá na igreja, porque a gente está não simplesmente lembrando um momento histórico que Jesus Cristo mandou fazer, mas a gente está presenciando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, onde ele se derrama a vida dele, todo o seu sangue, e derrama a vida dele para nos salvar. E aí a gente viu também que o relato mais antigo que tem da missa é no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Ele foi escrito no ano 55. Mas a gente também leu aqui na live passada o número 1345 do Catecismo da Igreja Católica, onde está escrito um relato do ano 155, né? Aonde o imperador pagão Antonino Pio ele pediu para que fosse descrito por São Justino o que é que os cristãos faziam. E São Justino escreve, e isso está no nosso catecismo, no Catecismo da Igreja Católica. Conserva até hoje esse escrito de 155 a.C. E aí a gente vê que a missa é celebrada da mesma forma, mesmo que com outro nome no passado, mas ela é celebrada da mesma forma até aos dias de hoje. E aí hoje vamos ver como é que se prepara a missa, né? Porque antes do padre entrar para a celebração, ele já está se preparando, ele já se prepara na sacristia. E todos os fiéis também, antes de começarem a participar da missa, antes da missa iniciar, todo fiel também tem que se preparar para poder celebrar dignamente aqueles mistérios, né, que vão ali acontecer. É claro que, como eu disse em lives passadas, a gente sempre fica esperando que a música toque o nosso coração, que a gente se arrepie, que a gente sinta uma emoção de chorar. E, na verdade, eu disse que a gente toca Deus, a gente conversa com Deus, a gente chega a tocar Deus com o nosso espírito, não é pelas sensações que vêm ao nosso corpo. A música, a iluminação, o altar em tempo de festa que está enfeitado com flores, né, eles aguçam nossos sentidos para a gente entender o que é que está acontecendo ali. Mas não são as sensações que nos levam a estar mais próximo de Deus, e sim a contemplação, a meditação, a oração. É isso que nos faz, é muito mais um ato
né, de vontade da pessoa, do que as sensações que a gente recebe pelos órgãos dos sentidos, os olhos, o olfato, a audição, né, e o tato, que é quando a gente se arrepia, né? A música me tocou de forma que eu me arrepiei, me deu vontade de chorar. Então foram as sensações que foram afloradas pelos acontecimentos que ali estão. É claro que os nossos órgãos dos sentidos nos ajudam a participar melhor, né, do momento, qualquer momento que seja da nossa vida, na missa também. Mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não coloque as sensações como mais importante do que é o que está acontecendo ali, que é o mistério do Calvário, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. É isso que a gente tem que ter cuidado. Então, para isso, a gente precisa chegar antes, né? Não é no andar da carruagem, não é na hora já que a missa começou. A gente tem que chegar um tempo antes, a gente sabe a hora que vai começar a missa, né? Normalmente os padres são pontuais, então nós sabemos que a missa vai iniciar a tal hora, vamos chegar um pouco antes. E o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, antes de sair de casa, a gente já tem que ir se preparando. A gente tem que colocar uma roupa adequada para ir para a missa, né? Não são roupas muito curtas, ou roupas curtas não se deve colocar. As mulheres não devem usar decotadas, mostrando muito o braço. E isso quando a gente vai falar com a nossa mãe, o nosso pai, a gente não vai despido, a gente vai composto para poder estar na presença do nosso pai e da nossa mãe. Imagine o Pai do céu. Como é que a gente vai? Tem pessoas que vão para a missa como se fosse para a praia, né, de bermuda, seja homem, seja mulher, e já perde-se o respeito, daí a gente já perde a sacralidade. Não mais do que 50, 60, 70 anos atrás, nem um século atrás, as pessoas quando iam à missa, elas compravam uma roupa, né, nova por ano, e aquela roupa era roupa dominical, era a roupa do domingo, mas não era para ir passear no domingo, era para ir à missa. Os homens colocavam um paletó e gravata para ir para a missa, né? Não é porque era para ir, né, pomposo, não, é porque era o respeito, a sacralidade que se tinha com o ambiente lá. Hoje em dia já não se tem mais. Então a gente tem que ter cuidado da hora que vai sair de casa, né? Colocar a roupa adequada, independente que a missa seja no domingo ou no dia de semana, mas principalmente no domingo, coloca aquela roupa mais adequada para ir para a missa. Normalmente é uma roupa de festa, porque você vai para estar presente a Nosso Senhor. E normalmente se coloca uma roupa mais como quem vai sair, quem vai para uma festa, e não uma roupa de praia, não é qualquer camiseta. Vocês me perdoem se vocês vão assim, quem for ver essa live depois, mas eu tenho que falar essas coisas porque a gente tem que ter o respeito pelo ambiente que a gente está, né? Existem lugares que você não entra de bermuda, né? Você vai num hospital, você não vai entrar de bermuda, né? Determinadas repartições públicas você não pode entrar se você estiver mal vestido, né? Então você tem que estar pelo menos apresentável, com uma roupa que lhe cubra pelo menos o corpo. Então, se uma entidade dessa, você vai entrar na prefeitura, não pode entrar de qualquer jeito. Imagine na igreja, né? Onde está Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador e o nosso Salvador. Então, a primeira coisa que a pessoa faz ao se dirigir para ir para a missa, ou se preparar, é se preocupar com a roupa. Depois é se preocupando também com os pensamentos, até chegar lá à missa, né? Já vai em clima de oração. Ao chegar na igreja, né, sentar-se ao banco, se ajoelhar, fazer o sinal da cruz. Tem gente que entra como bicho, né? O cachorro entra na igreja e não olha para canto nenhum, vai e entra, sai pela porta. Tem gente que entra assim na igreja. Não, tem que entrar, tem que fazer a genuflexão na frente do sacrário. Se não tiver sacrário à vista, né, então se faz uma reverência, uma vênia, que é uma inclinação de corpo para o altar, né, onde está lá no centro da igreja. E senta-se no seu local, quem puder se ajoelhar, se ajoelha, faz as orações iniciais e fica em silêncio, num silêncio orante, ou rezando em silêncio,
ou no silêncio orante, a não ser que se esteja recitando o texto, várias pessoas, e aí se fala. Se não, no silêncio orante, meditando sobre aqueles mistérios que vão acontecer e já pedindo a nosso Senhor que mande seu Espírito Santo para que ajude na oração durante a missa. Então a pessoa já fica ali aguardando a chegada do celebrante. Mas e o celebrante? O celebrante também estará se preparando, né? Por isso, os fiéis não incomodem o padre antes da missa. Deixe para falar após a missa, né? Na hora que ele entrar na sacristia para a paramentação, porque ele vai precisar se paramentar, né? Se revestir com a roupa, com as vestes sagradas. Todas aquelas vestes que o padre usa, elas são sagradas, elas são sacramentais, elas são abençoadas, né? Ungidas, né? Para poder o padre celebrar dignamente os santos mistérios, né? Porque o padre vai agir em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, tanto o padre, quanto o diácono, quanto o bispo, na hora que ele estiver se paramentando, aí ele tem que ficar lá, porque cada paramento daquele que ele coloca, uma oração ele diz. Então, para cada paramento que ele coloca, ele faz uma oração. Pode ser dita, né, falada, ou pode ser só na mente, mas ele está fazendo a oração, porque ele está se preparando para agir na pessoa de Cristo, aonde vai acontecer ali a consagração do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, das oblatas que se transubstanciarão no corpo de Cristo. Então, quais são os paramentos que o padre veste? O primeiro paramento que o padre veste é a túnica, é a alva, também chamada de alva, é aquela veste branca, normalmente é branca, para simbolizar mesmo a brancura das vestes sagradas, ou que a gente vai vestir, né, como está no Apocalipse, né, no céu, na glória, as roupas revestidas do branco mais puro como a neve. Então, o primeiro paramento que o padre coloca é a alva, ou túnica, né, como a gente chama. Também é a roupa utilizada pelos acólitos, acólitos e ancilas, também pelo diácono, e o bispo também veste a túnica, todos esses vestem a túnica. É a roupa que representa a veste celeste, que é apresentada no livro do Apocalipse, como eu disse. Todos que servem o altar estão de túnica branca. Deve ser branca exatamente para representar a pureza. Os acólitos e ancilas também vestem a túnica branca. Depois que o padre veste a túnica branca, existe um paramento, que é um pedaço de tecido branco, um pedaço de pano branco, que ele reveste, ele coloca da cabeça e ele reveste o colarinho. Esse paramento é pouco utilizado hoje em dia, mas ele reveste todo o colarinho. Se vocês observem nas missas que vocês vão, onde ele esconde toda a roupa, né, a batina ou a roupa que ele estiver. E esse paramento se chama amito. Então ele vem, cobre tudo aqui e ele transpassa uma tira e amarra no tórax, né? E este paramento, que se chama amito, ele é hoje em dia pouco utilizado, deveria ser mais, né? Mas ele serve para esconder a humanidade do padre, né? De forma que ali, que ele vai agir em persona Christi, ele esteja totalmente revestido do Cristo, e aí aparecem só as mãos e a cabeça do padre, né? O bispo, ele ainda usa o solidel, que é aquele roxinho que ele usa, aquele chapeuzinho, chamado chapeuzinho roxo que ele usa, e a mitra, que é aquela como se fosse uma coroa, simboliza uma coroa mesmo, porque na diocese o bispo ele é o monarca daquela região, monarca daquele território, né? Pela igreja ele é vamos dizer assim, o rei daquele lugar, né? Onde fica sob sua responsabilidade o pastoreio do povo. Bom, depois que o padre coloca a estola e o amito, a alva ou túnica e o amito, ele coloca a estola. Então a estola é aquele paramento colorido que desce paralelo ao corpo e vai até
embaixo, né? Aquilo chama-se estola. E ele usa ela caída ao lado, né? Ou usa, dependendo da casula que ele usa transpassada na frente, né? Em forma de X na frente, né? E este paramento, estola, é o paramento da autoridade sacerdotal. Toda a vida que o padre está com a estola, ele está celebrando algum sacramento ou sacramental, e aquilo é que mostra a autoridade sacerdotal dele, né? Quem é que usa a estola? Assim, o padre e o bispo. O diácono, ele usa a estola na diagonal, né? E essa estola, ela é usada em todos os sacramentos e alguns sacramentais pelo padre, pelo bispo e pelo diácono. Então é obrigatório. Então uma missa não pode, o padre não pode celebrar uma missa, um batizado, ou padre, ou bispo, ou diácono, no caso, nas suas funções, cada um, não podem celebrar os mistérios de Cristo sem a estola. Então é um paramento obrigatório. Depois da estola, o padre coloca o símbolo. O símbolo é um cordão que se coloca na cintura, né? Todo mundo já viu os frades andando, que a gente chama de cordão de São Francisco, né? Aquilo é um símbolo, né? Para os frades, eles colocam para segurar e sustentar a túnica para eles caminharem, o sentido é esse, né? Então o padre, ele coloca o símbolo porque tem alguns significados. Primeiro, o significado dele é quem está em missão, quem está a caminho. Então o símbolo, ele serve para subir a túnica, de forma que quando a pessoa andar, né, a túnica não fique arrastando no chão. Então quando no Egito, né, os hebreus estavam escravizados, na noite que eles iriam sair, né, Deus mandou eles comerem, né, a Páscoa naquele dia, que era a passagem que ele ia acontecer, aquela saída, aquele cordeiro que Deus mandou eles prepararem, mandou eles comerem de rins cingidos com um símbolo. Por quê? Porque usavam túnica e o símbolo era usado exatamente, ou o cinto era usado para amarrar a túnica, subir a túnica, para que eles não tropeçassem quando fossem caminhando rápido, para não tropeçar na túnica. Então o padre utiliza para simbolizar que ele vai estar em missão. Então quando ele bota o símbolo para a missa, é porque ele vai estar em missão. Tem um outro símbolo que é muito antigo, né? Que o símbolo era, antigamente acreditava-se, né? A ciência ainda não havia sido modernizada, acreditava-se que o órgão da fertilidade eram os rins, né? Então amarrar o símbolo sobre os rins, ou cingir os rins, era um símbolo de castidade. As pessoas que queriam mostrar que eram castas, né, que viviam castamente, utilizavam o símbolo, né? E o padre utiliza porque ele faz voto de castidade, né? Os padres no rito romano, que é o nosso, eles fazem votos de castidade e utilizam o símbolo, também tem essa representação. Bom, depois que o padre botou a alva, a estola, o amito e o símbolo, vem aquele paramento que é colorido também, é de cor, nas cores litúrgicas, que ele coloca por cima de tudo, que é a casula. A casula é aquele último paramento que o padre coloca, que dependendo do tempo, se for no tempo comum, ele vai botar tanto a estola quanto a casula verde. Se ele estiver celebrando Pentecostes, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou uma missa solene ou festa de um mártir, a estola e a casula serão vermelhas, e por aí por diante, né? Então a casula é o paramento que cobre toda a veste. Ela tem o sentido de... ela é chamada de... Até em alemão, por exemplo, é roupa de missa. A casula lá se chama roupa de missa. É a roupa que o padre coloca por cima de tudo para a celebração da missa. Bom, toda celebração de missa, o presidente
da celebração, ou o padre ou o bispo, ele deve estar de casula, independente de que dia for. Se for dia de semana, onde for missa, ele tem que estar de casula. E essa casula o separa de todo mundo. Ali ele está revestido do Cristo. Então essa roupa que coloca por cima, chamada casula, aquela maior, né? Ele tem essa intenção de separar o padre do mundo. Ali ele está revestido do Cristo, né? E ali ele está pronto para celebrar a missa. Então, cada paramento desse que o padre coloca, ele faz uma oração e coloca. Então, por isso a gente não pode estar lá conversando com o padre tentando se paramentar e as pessoas incomodando, né? Então, ele não vai rezar. Depois tem o seguinte, o padre já vai se preparando, fazendo as suas orações, de forma que as pessoas já colocaram o nome dos seus entes queridos para a celebração e ele já vai ter que estar rezando, colocando as intenções, aquelas intenções que estão sendo preparadas já na sua mente, para oferecendo o sacrifício em nome daqueles que têm o nome dado ali na missa, né, para rezar pela pessoa na missa, e também por todos os presentes. Então o padre já vai estar em oração antes mesmo dele entrar, né? E aí os paramentos todos vestidos, o padre se dirige para a frente da igreja para fazer a entrada na procissão de entrada. Existe uma casula que alguém pode prestar atenção, tem alguns padres que usam uma casula menor, mais durinha, né, que ela é mais arredondada, ela não é aquela que coloca por cima como um manto, ela é mais compacta. Essa casula, ela se chama casula planeta ou casula violão, e ela é utilizada com a estola transpassada assim na frente, né? Então é um tipo de casula também utilizada há muitos anos, né? E ainda hoje se utiliza, pode ser utilizada, tem o mesmo sentido. Bom, então os paramentos litúrgicos, né, eles têm que ter as cores de acordo com o tempo litúrgico. Eles são dessas cores exatamente para representar o tempo litúrgico em que estão. E aí o padre se posiciona na frente da igreja, né, na porta de entrada. Normalmente é para vir a procissão de entrada do átrio da igreja. O que é o átrio da igreja? O átrio da igreja é aquele espaço que tinha antigamente. Hoje em dia já praticamente não se faz isso. Os espaços nas igrejas são muito pequenos. Não dá para fazer uma igreja grande e não tem nem mais átrio. Mas o átrio da igreja seria aquele espaço que fica entre a porta de entrada, né, e os primeiros bancos. Então aquele espaço ali é o átrio da igreja. E o padre, ele o celebrante, né, ele deve entrar a partir do átrio e se dirigir ao altar. Mas para isso tem que ter também existe um rito, existe uma forma de entrar, não é de qualquer jeito, né? E não é todo mundo que entra, né? Pelo menos no missal romano, na instrução geral do missal romano, está escrito lá que entra o celebrante, os concelebrantes e os ministros que vão servir o altar. Quem são os ministros que vão servir o altar? Os acólitos. Então entram os acólitos, depois os celebrantes, né, co-celebrantes, e o celebrante, presidente da celebração, por último, né? Então diáconos, padres, se for o bispo vai celebrar, entra por último. E aí existe uma forma, né? Então existe uma norma para montar essa procissão de entrada. A missa só começa quando esta procissão começa a adentrar a igreja, né? Então aí todo mundo tem que estar de pé. O cântico inicial, ele, na verdade, a instrução geral do missal romanos diz que
ali naquele momento se canta a antífona do dia, né? Mas pode ser aberto para as conferências nacionais decidirem alguns cantos de entrada, né? Então, por exemplo, se a gente vai numa missa aí, querem colocar uma música secular ou uma música porque achou bonita a música de qualquer cantor católico, botar na procissão de entrada, não está muito correta. Tem que existir na Conferência Nacional dos Bispos um inário onde se diga, esses cantos aqui são apropriados para a procissão de entrada. Existem os cânticos, a gente vai falar de cânticos um pouco mais na frente, mas como tem o canto de entrada, que a gente chama de canto de entrada, o ideal é que todos os cânticos fossem em gregoriano, né, que é o tipo de canto puxado, né, desde a época de São Gregório Magno, e que ficou por tantos séculos na igreja como o único canto litúrgico apropriado para as celebrações. Hoje em dia que bota tudo, bateria e etc., então tirou-se o canto gregoriano. Mas o canto de eleição da missa é o canto gregoriano. Ou músicas que estejam assemelhadas ao cântico gregoriano, porque este é o tipo de timbre, o tipo de som, o tipo de estrutura musical que nos leva a rezar melhor. Por isso o canto gregoriano. E o cântico na celebração da missa, eles têm dois tipos, né? Os cânticos processionais, que são das procissões, por exemplo, o canto de entrada, o canto das ofertas, né? E o canto de saída, o canto final, vamos dizer assim. Então esses cânticos, eles são cânticos que devem ser cantados só até o momento onde a procissão está acontecendo. Quando o padre chega no altar, que ele faz a incensação, o cântico deve parar. Se for a procissão das ofertas, quando o padre faz a lavagem das mãos, a purificação das mãos, o cântico deve parar. E os cânticos que são dentro da estrutura, de alguma estrutura da missa, como o Cordeiro de Deus, o ato penitencial, o canto de comunhão também é um cântico processional. O ato penitencial, o Cordeiro de Deus, o santo, estes têm que ter, o hino de louvor, eles têm que ter a estrutura completa, né? O cântico tem que ser cantado completo. No caso das procissões, não, ele deve ser cantado até no momento que encerrou o ato da procissão. Bom, então o cântico de entrada, ele pode ser uma música diferente da antífona da missa do dia, mas esse cântico ele deve estar no inário que é autorizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu acho que a maioria de vocês vão dizer assim, isso aí não funciona, porque a estrutura já não é assim, é quase qualquer música que se coloca. Porque o cântico dentro da liturgia tem que estar de acordo com o que se vai rezar. Então, a antífona de entrada da missa é para toda missa, todo domingo e todo tipo de missa tem uma antífona diferente. Quando é uma antífona no tempo pascal, são antífonas, as antífonas elas são retiradas da Bíblia, são passagens de salmos, normalmente, ou de cânticos que estão na Sagrada Escritura, que tem a ver com o evangelho daquele dia. Então, nada é dissociado. Então, o cântico de entrada tem que ter a ver com a liturgia que vai ser celebrada no momento. Por exemplo, numa festa de São José, a gente não vai iniciar cantando uma música a Santo Antão, a Santo Antônio. Não tem sentido. Tudo tem que ter sentido dentro da liturgia. Bom, então, enquanto o canto é entoado, ou a antífona do dia, ou o cântico de entrada, se tem a procissão de entrada. Então, como é que se monta essa procissão de entrada? E a gente fica com só a procissão de entrada hoje, e na quarta-feira que vem a gente dá andamento na sequência da missa, parte por parte. Então, na procissão de entrada, a primeira coisa que vem é o incenso, né, com um acólito com o turíbulo, e um acólito com a naveta que tem o incenso. Então, antes de começar até o canto de comunhão,
os dois acólitos, eles vão com o turíbulo, que é aquele onde tem aquela corrente, onde fica saindo aquela fumacinha, que é o incenso. Então, o acólito que transporta o turíbulo vai se apresenta ao sacerdote, o outro ao lado com a naveta que tem o incenso, e o padre pega e coloca um pouco de incenso no carvão que tem ali no turíbulo, abençoa, e os dois acólitos vão para o início da procissão. Então eles já passam fazendo a incensação do caminho, né? Esta procissão de entrada, ela simboliza a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Então ela tem essa entrada solene do Cristo em Jerusalém. E aonde é que está o Cristo? O Cristo na procissão de entrada está no crucifixo, né, da cruz, que a gente chama cruz processional, a cruz da procissão. O Cristo está ali. O Cristo está no evangeliário, que às vezes entra, se é aquele livro que ou o diácono ou um acólito, ele entra com ele suspenso, né, acima da cabeça. Aquele livro se chama evangeliário, estão todos os evangelhos ali, né, das missas dominicais. O Cristo está ali, e o Cristo está na pessoa do padre que vai celebrar a missa, o padre ou o bispo. Então o Cristo está ali. Por isso, quando o crucifixo passa e o padre passa, as pessoas fazem uma inclinação de cabeça, ou chamada vênia. Faz uma vênia em respeito ao Cristo, em cumprimento ao Cristo que está passando ali na procissão de entrada. Então, primeiro que vem é o turíbulo, o incenso, né? Turíbulo e a naveta, que dois acólitos levam, e eles vão caminhando lentamente. Logo em seguida, vem 3 acólitos, um ao meio com a cruz, que esse acólito a gente chama de cruciferário, ele leva a cruz processional, né, ladeado de dois acólitos que vão cada um com uma vela, né? Tem vários tipos de vela, né? Mas eles vão com essas, ou círios, né, que a gente chama de seroferários, os 2 seroferários ladeando a cruz, né, com 2 velas, e vão caminhando. Em seguida vem os outros acólitos, depois vem o diácono com o evangeliário acima da cabeça, né? Lembrando que o evangeliário é o livro que estão todos os evangelhos, representa também o Cristo na celebração. O Cristo que fala, né, através do evangelho. Depois vem os co-celebrantes, né, se tiver, e o padre presidente da celebração ou o bispo, né, e se dirigem ao altar. Quando chega à frente do altar, se o sacrário estiver ali ao centro, faz-se uma genuflexão, que é se inclinar com o joelho, toca o joelho direito no chão e se levanta. Isso é uma genuflexão. Se o Santíssimo, o sacrário, não estiver no centro da igreja, estiver numa capela à parte, então cada ministro desse faz uma inclinação profunda de cabeça, né, ou uma vênia para o altar, e entram, sobem o presbitério. O presbitério ou altar é o local onde ficam os ministros, né? Os ministros que vão participar da celebração. Os ministros que não vão participar da celebração e o povo de Deus em geral não sobem no presbitério. Eu costumo dizer que o presbitério é o local onde o céu toca a terra. É ali, na hora que o Cristo que as oblatas são transubstanciadas no corpo e sangue de Cristo, é ali onde está o céu. Então, as pessoas não devem estar em cima do presbitério. Os fiéis leigos, eles não sobem ali. O leitor, ele sobe na hora de fazer a leitura, depois ele volta para o seu lugar. Não deve ficar lá em cima. Os acólitos e ancilas, eles ficam se eles estiverem servindo. Então, eles ficam lá, né?
O padre e os co-celebrantes podem ficar no altar, na cadeira que senta o padre, ladeado só o diácono que fica, né, que é aquele que serve, né, o altar é a missão própria do diácono, da palavra e do serviço, e pode sentar os padres ao lado, né, da cadeira principal, que nós vamos conversar sobre essa cadeira em encontros mais para frente, a importância dela e o sinal que ela é. E então os acólitos não sentam ao lado do padre, eles ficam de lado, né, e até para facilitar o serviço, né, que eles vão fazendo. Então todo o restante do povo de Deus não sobe no altar. E não sobe nem na hora da missa e não deve estar subindo em todo outro momento em que se passa pela igreja, né? Um momento ou outro você precisa passar pelo presbitério, mas se não, os leigos não deveriam estar subindo no altar, porque aquilo é um local sagrado, é um local santo. Então se a gente ficar pisando o tempo inteiro, perde a sacralidade. A todo momento a gente está lá e conversa e fica para lá e para cá e anda, aí perde a sacralidade e aí fica se achando que ele é mais alto para ser igual a um palco de teatro, e ali não é um teatro que é feito. Então a gente tem que ter cuidado com esses detalhes para que a gente não caia na tentação de perder a sacralidade do momento e do ambiente. Da mesma forma que o altar, a mesa da Eucaristia, não deve ser tocada, né, pelas pessoas, por ninguém. Só quem toca aquele altar. É claro que quando a gente vai colocar as velas, alguém que vai limpar, né, ou colocar os paramentos, a toalha, finda tocando, não vai ter problema. Mas normalmente ninguém mais é para tocar o altar. Percebam quando vocês forem na próxima missa que quando o padre faz a genuflexão, quando o sacrário está à frente, ele dá a volta no altar e vai para o outro lado, põe as duas mãos sobre o altar e beija o altar. Só quem põe as mãos no altar é o sacerdote, que é o padre ou o bispo. O diácono, ele beija o altar, mas ele não toca, ele não bota as mãos. E olhe que o diácono é um ministro ordenado, é o primeiro grau da ordem, é o diaconato. O segundo grau da ordem, o presbiterato, e o terceiro grau da ordem é o episcopato. Então, só quem toca no altar é o padre e o bispo. Nem o diácono toca, ele só beija. E o padre e o bispo tocam o altar com as duas mãos e beijam. Então, todas as outras pessoas não devem tocar no altar. Por quê? Porque é sagrado. Ah, porque é pecado? Não, não é porque é pecado, é porque é sagrado. E a gente não deve estar tocando as coisas sagradas. Da mesma forma que o Cristo, quando passa no ostensório, a gente não tem que estar pegando. Veja que o padre, quando pega no ostensório, ele coloca um paramento chamado véu de ombro, em português, né? Véu de ombro, para tocar no Santíssimo, né? No ostensório. Então, se nem o padre toca, ele põe uma veste, por que é que eu vou botar a mão? E aí a gente perde a sacralidade da coisa. Então, quando o padre ele chega à procissão de entrada, todos fazem a sua reverência ou a sua genuflexão, ladeiam o altar e os celebrantes, os padres, os diáconos, os padres e o bispo ou os bispos, eles vão até o altar, menos o diácono que não toca, só beija, os demais tocam o altar com as duas mãos e beijam. E se dirige o presidente da celebração à cadeira do celebrante. Bom, mas nós vamos ficar com a procissão de entrada por hoje, né? Lembrando que quando o padre ou o celebrante chega, o presidente da celebração, ele chega lá na cadeira, cessa-se a música, né? Bom, eu esqueci. Bom, então já que entra com o incenso, o celebrante, o presidente da celebração, ele chega, beija o altar, o diácono, os acólitos chegam com o turíbulo, com o incenso, e o padre coloca incenso lá no turíbulo fumegante
e o acólito entrega para o diácono, se tiver diácono, e o diácono entrega o turíbulo para o celebrante, que vai fazer a incensação do altar. Depois ele devolve o turíbulo para o diácono passa aos acólitos que saem para recolher o turíbulo, e o padre ou o bispo vai à cadeira do celebrante. Então, depois da incensação, a música cessa. E aí continua a celebração. Mas a continuação da celebração, parte por parte, a gente vai continuar na próxima quarta-feira. E eu lembro o seguinte, qual o significado do incenso? O incenso é aquele incenso que a gente falou lá nos inícios das lives, né, as lives passadas, que se oferecia um sacrifício a Deus, se tocava fogo e a fumaça subia com odores para Deus. Então, a fumaça do incenso, com o odor do incenso, aquele cheiro que tem, que sobe, ele tem o símbolo, a simbologia da elevação das nossas orações a Deus. Então, a fumaça que sai do turíbulo com aquele aroma agradável é a nossa oração que sobe a Deus com aroma agradável. Agora imagine, se você não está em estado de graça, que aroma Deus vai sentir da sua e da nossa, da minha oração. Por isso a gente tem que ir preparado para a missa, para que os odores que subam a Deus das nossas orações sejam agradáveis a Deus. Bom, vamos ficar por aqui. Hoje eu agradeço a presença de vocês, os que participaram comigo aqui ao vivo, e quem não participou ao vivo vai ver, esta live vai ficar gravada junto com as demais. Quem não assistiu às anteriores pode ir lá no canal Gotas de Catequese no YouTube, Gotas de Catequese no YouTube, lá no canal, e tem lá na playlist vários cursos, e tem essa parte, a missa parte por parte, essa série de lives que nós estamos fazendo aqui. Também vai ficar gravado aqui no Instagram, no IGTV, e eu conto com os likes de vocês para dar representatividade nessas aulas que a gente está fazendo aqui nas lives às quartas-feiras. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrarmos hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de La Salette está conosco hoje, então Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.